bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você vai escutar esse vídeo, vai ver, vai assistir esse vídeo. Hoje são dia 28 de novembro de 2023 e eu quero deixar uma palavra para os irmãos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Nabote, um homem que havia recebido uma propriedade, uma herança de seus pais. Havia recebido uma terra e nessa terra Nabote cultivava uvas, né? Era um vinhedo, ele cultivava ali as uvas. E ele cultivava aquela terra, ele cuidava da terra, ele tinha uma plantação. As uvas produziam bons frutos. E ele vivia ali normalmente naquela terra, produzindo, não é? Colhendo, usufruindo dos frutos daquela terra no qual ele havia cultivado e ganhado como herança de seus pais. Aquelas terras, irmãos, elas eram terras, aquela herança, eram terras que eram vizinho do palácio de um rei por nome de Acabe. E quando o rei vai para esse palácio, né, o rei começa a observar as terras lá de Acabe e começa a observar a plantação de uvas que Nabote tinha, né? Por certo, ele viu que as uvas eram uvas boas, né? Viu que havia uma fertilidade ali naquela terra. Só que aquele rei não estava interessado nas uvas, né? O rei Acabe não estava interessado nos frutos que era produzido ali. O rei Acabe estava interessado na terra. E o Acabe faz uma proposta para Nabote. Olha, Nabote, tuas terras é ao lado do meu palácio e eu quero essas terras tuas para fazer uma horta para mim. É interessante, irmãos, como a gente lê as escrituras e a riqueza de detalhes que as escrituras nos dão e o exemplo que ela traz para nós. Muitas das vezes nós convivemos ao lado do inimigo. E a maioria das vezes nós convivemos, sim. E nós estamos vivendo numa sociedade, no mundo, em que está repleto de pessoas que não estão interessadas, não é no nosso fruto, mas naquilo que gera o fruto. O diabo, ele não quer o fruto, o nosso fruto, não, porque o fruto do cristão é gerado pelo Espírito Santo, né? São coisas boas, são frutos bons. Então o inimigo, o diabo, não está interessado em coisa boa. Ele quer a terra, ele quer o coração, não é? Então, por isso que a Bíblia diz: tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do coração produz as coisas boas e as coisas ruins. O tipo de fruto que eu produzo diz a terra que eu sou. Se você é uma pessoa vaidosa, seu coração é vaidoso. Se você é uma pessoa má, o seu coração é mau. Se você é uma pessoa que produz bons frutos, sua terra, o seu coração é um coração bom.
Uma terra ruim não produz frutos bons, ela produz fruto ruim. E Acabe viu que os frutos eram bons, e ele queria aquela terra não para produzir aquele tipo de fruto, mas para produzir outro tipo de fruto, né? Outra lavoura. E Acabe faz uma proposta e diz: olha, eu te dou outra vinha para você, melhor do que essa se você quiser, mas eu quero essa terra. O que é que você quer em troca? Se você quiser eu te pago em dinheiro, se você quiser eu te dou outra terra, mas essa daqui eu quero. Não é? Essa daqui eu quero. Então Nabote, ele, diante da proposta, Nabote diz: olha, eu não posso vender. Mas interessante que antes dele dizer que não poderia vender ou trocar ou desfazer, né, ele falou: olha, isso aqui é uma herança, né? Deus me livre de eu desfazer uma herança dos meus pais. É interessante que Nabote, irmãos, ele não se desfez da propriedade, não porque ele não precisava. Nabote poderia ter outras necessidades, né? Nabote poderia ter algum tipo de necessidade. Com aquele dinheiro ele poderia ter um outro tipo de investimento, tá? Então nós não devemos desvalorizar aquilo que Deus nos deu por causa de uma necessidade nossa, né? Não podemos. Então ele não se desfez daquela propriedade, primeiro que era uma herança, mas antes de tudo, Nabote, ele valorizou, ele respeitou, ele era temente aos princípios e ao Senhor. Então ele falou: não posso, isso aqui é uma herança. Nabote sabia que haveria uma prestação de contas, e Nabote respeitava aquilo que ele havia recebido dos seus pais. Então o respeito, o temor, a honra, não é? Então, irmãos, Nabote não aceitou a proposta. Nós vemos por aí, né, irmãos, diariamente a internet está cheia, né? O nosso convívio no dia a dia vê isso aí, em cada cidade, em cada região. Pessoas que têm começado bem, têm cultivado a terra, têm cuidado da terra, e antes de tudo têm recebido essa terra, né? E o tempo passa e começa a aparecer as propostas, começa a aparecer, não é, as tentações, que ele poderia ser diferente, que poderia ser melhor, que poderia ser assim, que poderia ser assado, que você poderia ter um melhor, você poderia ter um marido melhor, você poderia ter uma esposa melhor, você poderia ter uma terra melhor, você poderia ter um carro melhor. Mas o que foi que você recebeu do Senhor? Deus te deu uma herança, não foi? Deus te deu alguma coisa para você trabalhar, para você cuidar, para você cultivar e para você produzir fruto, não é? Então fique com aquilo que Deus te entregou, fique com aquilo que Deus te deu, porque foi uma herança, nós não temos nada, tudo é do Senhor. E Acabe, o rei, chegou triste em casa. Acabe era o rei de Israel, e Acabe tinha uma esposa, tinha uma mulher,
por nome de Jezabel. Quando Acabe chegou em casa, meio cabisbaixo, meio triste, não é assim que às vezes o ser humano fica, que nós ficamos. Às vezes nós queremos alguma coisa e às vezes a gente não consegue aquilo que nós queremos, não é? Ou não conseguimos fazer aquilo que a gente queria fazer, e às vezes a gente fica meio desanimado, né? Meio triste. Dessa forma Acabe chegou em casa, meio não queria comer, queria beber, estava meio desanimado, o rei. E a mulher do rei falou: por que você está triste, Acabe? Quer comer? Está desanimado? A Jezabel perguntou para o Acabe, e o Acabe falou: aquela plantação lá, aquele terreno lá, aquela terra ao lado do palácio que a gente tem lá no lugar tal, Nabote, falei pra ele que dava uma melhor pra ele, né? Se ele quisesse eu pagava o que ele quisesse, porque tá ao lado do nosso palácio, eu queria aquela terra. E ele falou que não vende, não tem acordo, não quer dinheiro, não quer nada, não vende. E a Jezabel era uma mulher terrível. Jezabel não tinha temor de Deus. Jezabel ela era uma mulher dominadora, uma mulher que causava influência sobre as outras pessoas negativamente, não é? Vaidosa, prostituta. E ela disse: fica tranquilo, Acabe, aquela terra vai ser tua. Aquela terra vai ser tua, Acabe. Irmãos, nós precisamos ter cuidado, irmãos. Que tipo de influência nós estamos recebendo? Que tipo de influência nós estamos tendo? De que modo nós estamos influenciando as pessoas? De que modo nós estamos sendo influenciados? Que tipo de aliança nós estamos fazendo? Que tipo de amizade nós estamos cultivando, que nós estamos tendo? Não é? Jezabel tramou contra Nabote para matar e para tirar a vida de Nabote. A única forma que Acabe tinha de se apoderar das terras de Nabote era se Nabote morresse. E Jezabel, manipuladora, né? Ela sabia disso também e criou uma situação para tirar a vida de Nabote. Nabote morreu, foi morto, mas ele não abriu mão do que ele havia recebido. Nós vivemos em um mundo, irmãos, que nós somos influenciados todos os dias por alguma coisa, se nós assim permitir, e também acabamos influenciando alguém. Um conselho, uma palavra. E uma das coisas que nós precisamos ter muito cuidado é com aquilo que nós desejamos. O que é que nós estamos desejando? O que é que nós estamos desejando para a nossa vida? O que é que nós estamos querendo? Não é? Estamos olhando o fruto da terra. Estamos olhando o fruto do nosso próximo. Estamos desejando a vaidade do mundo.
as riquezas do mundo, a beleza do mundo. Cada terra vai produzir, irmãos, sobre aquilo que foi preparado, que foi cultivado, que foi manejado. E morreu ali o Nabote. Acabe se apoderou daquilo que não era dele, né? E houve um regozijo temporário para Acabe e Jezabel, porque ela manipulou, ela incentivou Acabe e tirou a vida do inocente. Mas o Senhor falou, Deus usou alguém, profeta, e houve uma recompensa terrível para Acabe e para Jezabel, pelo aquele ato que ele havia cometido. Jezabel teve uma morte terrível. Os cachorros comeram a carne de Jezabel, o sangue dela foi derramado, não é? Porque ela atrapalhou, porque ela causou a interrupção. Ela juntamente com Acabe causaram a interrupção, causaram a morte de um homem e da produção dos frutos que aquele homem tinha. Produção dos frutos que aquele homem, né, aquele homem executava ali, fazia. Então, irmãos, guarde o seu coração, guarde a sua fé, para que elas possam ser usadas em prol do reino de Deus. A palavra do Senhor diz assim, que se você tiver o que comer, se você tiver o que você vestir, esteja contente. Os nossos olhos são a candeia da alma, a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, se os seus olhos forem bons, teu coração será bom. Se os olhos forem maus, seu coração será mau. Então, frutos eram produzidos, a terra era cultivada, tudo estava indo bem. Mas alguém desejou, alguém quis para si. Então eu quero deixar nessa manhã essa palavra de reflexão. O diabo não está interessado no seu fruto produzido. O diabo está interessado nessa terra que foi cultivado pela palavra de Deus, que está produzindo frutos que agradem ao Senhor. E o diabo sabe que essa terra, sendo cultivada para o mal, ela vai produzir fruto para o mal. Então cuidado, né? Hoje você é uma bênção, hoje você está produzindo frutos para o Senhor, mas não esqueça que você está morando ao lado do diabo, morando ao lado do inimigo, né? Cuidado. Falo morando ao lado do diabo de uma forma simbólica, tá, irmãos? Cuidado. Todos os dias tem gente olhando para nós, né? Olhando para nós. O que ele está produzindo? O que ele está fazendo? Onde é que ele está andando? O diabo não vai atrás daqueles que não têm produção de fruto. Não vai. O diabo vai atrás de uma terra que produza fertilidade espiritual. Tantas pessoas são
aleijada espiritual, são inférteis espirituais. As pessoas não incomodam o diabo, não. Mas uma coisa eu digo para os irmãos, e digo para mim também nessa manhã: vamos ficar atentos, vamos cuidar daquilo que o Senhor nos entregou. Cuide da sua família, cuide do seu esposo, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, cuide do ministério que Deus te entregou, cuide das suas amizades, irmãos. Amizade é coisa para se guardar para toda a vida. É melhor um amigo perto do que um irmão longe, tá? Então, cuidado, né? Cuidado nas suas influências, cuidado com Jezabel, cuidado com Acabe. Acabe era rei, né? E quando ele vai falar com Nabote, por certo, se ele foi falar porque ele tinha esperança, talvez ele nunca tivesse esperava uma negativa da parte de Nabote, né? Um rei oferecer uma propriedade melhor, oferecer dinheiro, um pedido de um rei. Talvez ele pensou que nunca seria negado isso aí, né? Mas Nabote não viu Acabe, não viu Acabe como rei diante daquele pedido. Mas Nabote ele foi responsável, né? Ele foi temente, ele foi uma pessoa que soube valorizar, que tinha acima de influência de rei, de qualquer coisa. Então o diabo ele vai usar pessoas influentes, né? O diabo, quando ele não conseguir de uma forma, ele vai usar alguém que você tenha apreço por ela, que você respeite, que você admire, né? Quem é que está sendo nossos influenciadores? Quem é que está influenciando você? São as atrizes de novela? Quem é que está influenciando você? Jezabel, Acabe, né? Atores, ricos, famosos. Quem é que está sendo seu influenciador? E Acabe disse não. Ou seja, Nabote disse não. Nabote disse não para Acabe. Irmãos, quando nós dizemos não para alguém, não é? Nós estamos assumindo o controle da situação. Em determinados momentos, quando nós dizemos não, nós estamos dizendo não, o controle está sendo meu, né? Por algum motivo eu não posso, eu não devo, eu não vou, eu não faço. Mas quando nós dizemos sim, nós estamos dando legalidade para aquela pessoa assumir o domínio sobre nós, não é? Quando nós dizemos sim, nós estamos abrindo a porta para aquela pessoa executar, para aquela pessoa fazer alguma coisa. Estamos permitindo, estamos dando legalidade para o bem ou para o mal. Quando nós dizemos não, nós estamos fechando a porta para o bem ou para o mal, né? Então não seja uma pessoa que diz sim para todo mundo, para tudo. Ah, sim. Ah, mas ele pediu, mas ela pediu. Eu não quero magoar, eu não quero deixar triste. Então cuidado, irmão. Não diga sim para todo mundo. Não diga não para todo mundo. Nós vivemos em um mundo muito cheio de demônios, sabe? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a nossa vida na terra é uma batalha, irmão. Se nós pudéssemos ver com os nossos olhos a batalha espiritual que é, não é? A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Testemunha para tudo que é lado.
testemunha ocular, material, testemunha espiritual. Jó passou por isso. Deus testemunhou a favor de Jó. O diabo via Jó. E as coisas, os objetos, as vaidades não mexeu com a fé de Jó. Não mexeu com a fé de Jó. Então, Nabote tinha uma terra produtiva ao lado de Acabe, do palácio de Acabe. E Acabe desejou. Muitas pessoas têm desejado não os seus frutos, mas desejar da sua terra, desejar do seu coração. Então tenha cuidado, tá? A mensagem é: cuide do que Deus lhe entregou. O que é que Deus te entregou? Talvez você tenha tido muitas percas, né? Muitas percas esse ano, ou no decorrer da sua vida você tenha tido muitas percas. Mas hoje, o que é que você tem hoje? Hoje, o que é que Deus te entregou? O que é que você ainda tem do que Deus te entregou? Talvez você já tenha perdido muitas coisas, você tenha negociado por ter dado um sim, por ter feito aliança, por ter recebido conselho, por ter feito escolhas erradas. Você já pode ter perdido muitas coisas, já pode ter perdido uma grande parte da sua vida. Mas o Senhor, Deus, é um Deus que recria, é um Deus que refaz, é um Deus que faz nova todas as coisas. Então hoje, a palavra do Senhor diz: hoje, se ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. Hoje, né? O arrependimento é para hoje, a vida nova é para hoje, o novo recomeço é agora. Então, talvez você já tenha perdido alguma coisa para alguém, para o diabo, para as drogas, para o mundo, pessoas com inveja, pessoas com arrogância, pessoas... Mas hoje, recomece a tua vida hoje, em nome de Jesus, tá? A palavra de Deus diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Todos os dias é dia de estarmos em Cristo Jesus, para ter um novo recomeço, para ter uma vida nova. Então, o que passou, irmão, passou. O que passou, passou. Nós não vamos consertar o passado. Nós não vamos consertar o passado. Nós não vamos reconstruir o passado. Você consegue construir hoje. Você consegue refazer o momento em muitas situações. Então avante, levanta a cabeça para frente, creia no Senhor Jesus Cristo, tá? Se você tem feito aliança com Acabe, quebra essa aliança com Acabe, quebra a aliança com Jezabel, tá? Quebra a aliança com as coisas do mundo e foca o teu pensamento, o teu coração em cuidar daquilo que Jesus te entregou. O Senhor te entregou uma família, o Senhor te entregou o que? Um ministério. O Senhor te entregou o que? Te entregou talento, te entregou dons. Então, aperfeiçoa teu ministério, executa, né, a vontade de Deus na sua vida. Amém? Eu quero deixar essa reflexão aí para os irmãos, em nome de Jesus. Porque nós estamos vivendo, irmãos, em tempos difíceis. Nós estamos vivendo em tempos de muitas pelejas, de muita luta. E as pessoas estão vivendo como no dia de Noé, né? Os irmãos sabem disso. Desapercebidos, né? O que o diabo vai usar nos dias de hoje, talvez ele não use mais a matança, né, física, mas ele vai matar, né, a fertilidade da sua terra.
Pessoas que estão com o coração triste, com o coração sem alegria, um coração que não consegue produzir fruto, não tem desejo de pregar, não tem desejo de orar, não tem desejo de... não tem sensibilidade para com as coisas de Deus, porque às vezes não vendeu a terra, não trocou a terra, mas tem emprestado a sua terra para o diabo, tem emprestado a sua terra para Acabe, tem emprestado a sua terra para Jezabel. E quando o mundo entra dentro do coração da gente, irmão, essa terra é danificada, essa terra é estragada, né? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não empreste, não negocie, não dê aquilo que o Senhor entregou para você, para a produção de bons frutos para o reino de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.